Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar sobre a via democrática, por que eu acredito nela e por que eu acredito que as outras vias que são possíveis de se atingir o mesmo objetivo, diante da situação atual que nós temos no Brasil, se tornaram obsoletas e além de estarem obsoletas, elas estão remando contra quem está trabalhando e efetivamente conseguindo resultados efetivos no trabalho da ampliação de acesso às armas, né? E por que ficar agindo como adolescente rebelde, eu entendo que não vai adiantar nada, só vai atrapalhar. Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Vamos adentrar ao assunto, certo? A gente tem uma certa divisão aí entre formas diferentes de supostamente se atingir o mesmo objetivo, que é a liberdade de acesso às armas, a liberdade do porte de arma, o direito de defesa, etc, 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 né? E a gente tem três posições diferentes, certo? A gente tem o pessoal que quer, que tem acesso, mas só para uma elite, né? Só para uma elite que passe por uma série de requisitos, né? Que nesses requisitos, muitos deles são os pedágios, etc, etc, porque isso não é para qualquer um, certo? Que são os que eu chamo de sindicalistas do tiro. Aí a gente tem o pessoal que acredita que a gente vai fazer uma desobediência civil, vai ter um bangalu, vai ter não sei o quê. Antes era bangalu, né? Daí eu andei dando umas questionadas na história do bangalu, agora já não é mais bangalu, agora é só desobediência, etc, etc. E que teoricamente, fazendo essa desobediência, a gente chegaria a um resultado, tá? Que tem o seu fundamento, tem o seu valor, mas eu acredito que esse caminho, ele se tornou obsoleto. E ele se tornou obsoleto por quê? Porque a via democrática foi aberta. Tá? E como é que a via democrática foi aberta? A meu ver, a via democrática foi aberta através da tecnologia, que realizou uma coisa que a esquerda sempre dizia que queria, mas na verdade não queria, mas aconteceu. O que a esquerda sempre defendeu, né? O discurso. Nós precisamos de democracia, nós precisamos de participação popular. Então, qual que era a lógica deles? A gente vai lá, tira o poder das leis, coloca o poder em conselhos, né? E daí marca uma reunião, 3 horas da tarde, né? Dia de semana, quando só as pessoas que concordam com a gente e recebem para isso vão participar da reunião, e daí o conselho popular é que vai decidir as coisas, certo? Só que o que acontece? O discurso era de participação popular. Só que o que a gente teve? A gente teve, com o advento das redes sociais, uma circulação muito maior de informações, né? O pessoal aí que tá revoltadinho comigo, eles dizem assim, esse tal de César aí começou agora com isso. Começou agora com isso. Não, meu amigo, eu não comecei agora com isso, tá? Eu comecei com isso em 2008, 2012, entendeu? O meu CR, acho que tem uns 8 anos de CR, entendeu? Eu já comecei a lidar com arma, tentar pedir porte de arma, não sei o quê, há mais de 10 anos, certo? Eu já tô nisso, eu já tô trabalhando nisso faz muito tempo. Só que o que acontece? Acontece que, na época que eu comecei a trabalhar nisso, tá? Para você acessar a internet, era caríssimo, entendeu? Não era em todo lugar que você tinha. Para você ter uma ideia, eu era considerado um retardado na faculdade, sabe? Um imbecil, um completo idiota, porque eu ia para a faculdade com um desse aqui, ó. Eu fui o primeiro imbecil, o primeiro idiota que foi para a faculdade com um desse aqui. Só que na época que eu ia, né, chamava Palm Top, certo? E era coisa de retardado, certo? E hoje em dia todo mundo tem, certo? Então, o que acontece? O que acontece, né? Na época, para a gente fazer um argumento, que nem eu estou fazendo aqui, e atingir um número de pessoas, você tinha que estar numa roda de amigo. E você atingia aquela roda de amigo e a coisa acabava, entendeu? Recentemente, muito recentemente, tá? Nós tivemos a entrada e massificação da internet e das redes sociais. Através do quê? Através disso aqui, ó, que antes era coisa de idiota e agora todo mundo tem. Inclusive paga 6, 7 mil reais num troço desse aqui, né? Um abraço para quem me chamava de idiota, né? Pois é, agora você tá com um, né? Não desgruda. Enfim, a gente teve uma modificação essencial na forma de se fazer política no Brasil, certo? Antes, o que a gente tinha? A gente tinha informação que vinha pela mídia, você acessava a mídia e você tinha só aquela opinião, entendeu? Eu passei toda a minha juventude e adolescência tendo acesso à informação política onde? Na Veja. Entendeu? O que eu fazia quando eu comecei a advogar? Quando eu comecei a advogar, eu lia a Veja semanal e todo dia de manhã eu abria.
Eu lia a Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo e o Estadão. E daí depois eu começava a trabalhar. Era daí que tinha informação, gente. A informação era controlada. Então, a gente tinha acesso à informação através de mídias controladas, certo? Então, como é que você fazia para quebrar essa mídia? Fazer como o Benê Barbosa, que escreveu um livro e publicou um livro. Só que quantas pessoas sentam para ler o livro do Benê Barbosa? Entendeu? É um livro relativamente simples, fino, etc. Mas quantas pessoas aí que militam em prol das armas realmente leram o livro? Entendeu? Eu acho que não são tantas assim. Agora, na rede social, etc, a gente tem muito mais acesso. A exemplo aqui do canal, certo? Pessoal aí que tá dodóizinho aí. Ah, não, mas é que ele comprou inscritos. Não comprei, o crescimento do canal, ele é orgânico. Você entra no site, chama Social Blade, tem todo o histórico do crescimento do canal. Vocês vão ver aí, cada vídeo que eu ponho, entra 1.000, 1.200 pessoas novos inscritos no canal. É assim que foi crescendo de forma orgânica, né? É por isso que no meu canal, quando eu posto um vídeo, a gente tem lá 100, 120 comentários, e no canal de gente aí que tem 500 mil inscritos, o cara posta o vídeo, tem 20 comentários, entendeu? Porque não existe interação, as pessoas não estão interessadas no que ele está falando, certo? E essa informação efetivamente propaga. Então, o César Mello, ele não começou a fazer política agora. O César Mello começou a fazer política há muito tempo atrás. Agora que a política está sendo efetiva, certo? Agora que está atingindo várias pessoas e mudando a cabeça de várias pessoas que estão concordando ou discordando. Por exemplo, né, eu cunhei um termo para esclarecer a diferença entre o porte e o porte do atirador, que é o porte abacaxi. Atenção! A Associação de Cagadores de Regra, ACR, adverte. O nome correto é porte de trânsito. E esse esclarecimento que eu fiz chegou a um ponto tão grande que tem gente se incomodando e querendo exigir que eu pare de falar porte abacaxi. Atenção! A Associação de Cagadores de Regra, ACR, adverte. O nome correto é porte de trânsito. Né? Isso significa que isso que eu estou fazendo aqui é política, certo? Tem efeitos no mundo real. Quando eu falo porte abacaxi... Atenção! A Associação de Cagadores de Regra, ACR, adverte. O nome correto é porte de trânsito. E isso afeta várias pessoas. Isso é uma demonstração empírica de que eu realmente estou fazendo política e isso está trazendo resultados. Tá? E o que essa mudança trouxe? Essa mudança trouxe, primeiramente, e o mais importante, a eleição do presidente Bolsonaro, que foi eleito usando muito pouco dinheiro, quebrando a primeira narrativa do pessoal que diz, isso não adianta, que é até hoje, virou meme, o cara. Assim que começar a campanha na TV, o Bolsonaro vai ser esmagado pela máquina. Se elegeu, né? Não, sem dinheiro ninguém se elege. Se elegeu, né? Não, porque não sei o quê. Todas as desculpas da eleição tradicional, que eram verdade quando a gente vivia num país onde havia controle das informações, da circulação de informações, e é para a retomada desse controle que foi criada aquela CPI das fake news. Eles não querem proibir fake news, eles querem dizer que foi fake news para proibir a circulação de informações. Eles sabem que fake news não teve, certo? E se teve, a influência foi irrisória, certo? O cara não foi eleito porque mentiram alguma coisa. O cara foi eleito porque foi passada a verdade. Olha, o concorrente dele é um corrupto, entendeu? É um poste de um corrupto. Ele vai entregar a presidência na mão do corrupto preso lá. Né? As pessoas falaram, o cara é maluco, mas antes maluco do que corrupto, entendeu? E a partir disso, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, uma coisa que impedia a via democrática, que era o fato de que a gente tinha um Congresso completamente comprado, em parte comprado com cargos e salários, e em parte comprado com dinheiro mesmo, mensalão mesmo, petrolão, que o petrolão era isso, o que era? Dinheiro roubado da Petrobras para pagar pessoas para votarem leis a favor do governo, certo? Dentro de um congresso com essa perspectiva, efetivamente o congressista não estava nem aí com o que o público pensava, com o que os eleitores pensavam, certo? O cara votava o que queria, a hora que queria, desde que o governo lhe mantivesse o cargo, o salário, e lhe mantivesse o mensalão, o petrolão sendo pago, certo? Ele estava preocupado com isso, porque efetivamente se ganhava a eleição, se perdia a eleição, com base no dinheiro, com base no que a mídia falava de você, certo? Com o ingresso na rede social, ficou provado empiricamente com a eleição do presidente Bolsonaro que o quanto você tem de dinheiro e o que a mídia fala de você é irrelevante. O que é relevante é o que está circulando nas redes sociais e o que as pessoas individualmente pensam de você. E uma mudança essencial que aconteceu é o seguinte: antes o político ele era avaliado na época da eleição. Hoje em dia os políticos são avaliados diariamente, certo? Porque nas redes sociais a gente fica avaliando, né?
E essa mudança essencial, ela trouxe o seguinte: agora o político que antes ficava preocupado em receber o mensalão e ter o cargo no governo, agora ele está preocupado com o que as pessoas estão falando dele na rede social. Por quê? Porque o governo Bolsonaro efetivamente encerrou essa questão de cargos no governo e encerrou essa questão de pagamento de mensalão e petrolão. Tá? Eu posso estar errado, mas a princípio é isso que aconteceu. É por isso que estão todo mundo contra ele. Qualquer motivo é motivo para tentar derrubar ele, para tentar restaurar a ordem anterior. Bom, se o político não tem mais o mensalão, não tem mais o cargo, o que sobra para ele? Sobra para ele fazer o serviço que ele foi contratado para fazer, foi eleito para fazer. E aonde que ele vai olhar para decidir se ele vai se eleger ou não? Ele vai olhar para a opinião popular, que são as redes sociais, certo? Então, existe uma diferença muito grande, tá? Na época do PT, o que a gente tinha? Tinha um congresso que não adiantava você ir lá conversar com as pessoas, tá? E explicar: olha, deputado, é o seguinte, o CAC já tem porte, né? Ele já está portando, ele já está andando na rua com a arma. Então esse argumento de que isso causa violência, que isso vai matar as pessoas, ele é inválido. A gente só quer que o senhor nos dê o porte geral, porque isso não vai fazer diferença, vai continuar, só para ter mais segurança jurídica, só para a pessoa não ser preso injustamente. E daí, como o deputado, o senador, ele não está recebendo mensalão, ele não está recebendo petrolão, ele não está recebendo vantagens para votar A ou B, para votar sempre a favor do desarmamento ou votar sempre contra o desarmamento, como ele não está recebendo isso, o que sobra para ele para decidir se ele vai votar A ou B? Sobra verificar as redes sociais, certo? E mais, para nossa causa das armas, tá? Antes, mesmo que não existisse essa corrupção no Congresso, essa ausência de discussão democrática, o que aconteceria na prática? Se a gente passasse qualquer PL pro armas, o governo petista, desarmamentista, ele vetaria esse projeto e, caso tenha passado sem eles perceberem, o que ele faria? Ele pagaria mensalão, ele daria cargos e salários para que o veto fosse mantido, certo? Então, gente, qual que é a grande questão e por que esses papos de desobediência civil, bangalô, etc, para mim, na minha opinião, se tornaram obsoletos? Porque eles eram válidos numa situação onde a opção da via democrática não estava presente, tá? O Lucas Silveira, eu considero ele um inimigo? Não, eu só discordo da opinião dele, certo? Eu já concordei com o Lucas Silveira, 100%, tá? Quando? Quando a via democrática, obviamente, não estava presente, entendeu? A Dilma no governo, pagando petrolão e oferecendo cargos e salários para votar do jeito que ela quer, não existe nenhuma hipótese de você ir lá no Congresso conversar e passar alguma coisa. Nenhuma hipótese, nenhuma. Zero. Aí qual que sobra a opção? Aí sobra a opção da desobediência civil, etc, certo? Só que num governo petista você vai fazer desobediência civil e vai passar batido? Não vai passar batido, entendeu? Vai acontecer a exemplo do que aconteceu com o Martin Luther King, certo? Onde o pessoal se ferrou para fazer, certo? Em função disso, né, eu entendo que a gente tem hoje, por conta das redes sociais, não é por conta da eleição do Bolsonaro, é por conta das redes sociais, pelo fim do loteamento de cargos no governo, pelo fim do pagamento de petrolão, certo? E pelo fato de a gente ter um governo que eu não acredito que vá vetar uma medida que seja boa, pró-armas, entendeu? Que eventualmente passe no Congresso, eu entendo que a via democrática, ela está aberta, tá? E o que eu acredito que torna obsoleto e torna prejudicial? É o fato de quem não percebeu que isso mudou. A gente não tem mais um inimigo no governo. O Congresso, ele é ruim, mas ele é ruim democrático. Por que o Congresso é ruim? Porque o pessoal votou na direita para presidente e votou em centro-esquerda e esquerda para deputado e senador, né? O pessoal elegeu lá, fazendo arminha com a mão, Stevenson, que é um desarmamentista nato. Não votaram direito para senador. Todos os corruptos do PT estão eleitos lá, falando merda, lá no Congresso, entendeu? Eles foram eleitos, gente, foram eleitos. Por quê? Porque a lição de casa foi feita pela metade. A gente focou no Bolsonaro e deixou o Congresso passar cagado, certo? Tem como corrigir? Tem. O pessoal tá de olho nas redes sociais. Tem muita gente que é centrão, gente. É isso que vocês têm que entender. Tem os caras que estão lá sempre falando merda, mas eles não são a maioria. Deputado esquerda mesmo, é uns 70. Deputado direita mesmo, é uns 50. O resto tipo, foda-se, entendeu? O que a rede social tá falando, né? Porra, os caras estão falando que querem arma, né? Será que eu ganho voto se eu fingir que sou armamentista e votar a favor? Porra, acho que ganho voto, hein? Então vamos votar a favor, entendeu? O cara é tipo... Arma foda-se, entendeu? Tipo, nem é armamentista, nem desarmamentista. Ele tá de olho nos votos, entendeu? Exemplo claro disso. O cara que apresentou o recurso que impediu
que fosse completamente aprovado no Senado o exame toxicológico para armas, como é que é o nome do cara? Teomário Mota. Procurem esse cara falando na época do impeachment. O cara tava lá dizendo que era golpe, né? O cara era, tipo, esquerda total, assim, sabe? Tipo, tô com o governo e não abro, né? Tô com o governo Dilma e não abro. E agora o cara tá lá defendendo armamento. Foi o senador que apresentou o recurso, certo? Porque ele mudou de ideia, né? Ele pensou melhor e virou de direita. Não, porque ele tá de olho nos votos. Ele viu, velho, ficar do lado da esquerda eu vou me fuder, entendeu? Eu fico de direita, tá? E aí é que vem mais um ponto. Gente, você ir conversar com um político e pedir voto pra ele não significa que você homologa a vida pregressa do cara. A questão é a seguinte, é como se você fosse, tivesse num local, tem uma despensa e tem alguém que tem a chave da despensa. Aí você fica de mal com a pessoa porque ela falou mal de você pelas suas costas e daí você não vai mais na despensa pegar comida, daí você morre de fome, gente. A gente tem que ser inteligente, tem que trabalhar com estratégia, do grego estratégia. Entendeu? Ah, porque o senador Marcos Duval, isso, aquilo, aquele outro. É ele que é o relator do PL? É. Eu concordo com tudo que ele fez na vida dele? Não. Eu preciso bloquear ele da minha... Não. Se ele está aberto para discutir, mesmo que seja, não, ele está aberto para discutir porque ele é interesseiro, ele está de olho nos nossos votos. Maravilha! Entendeu? É a melhor coisa que tem. Dane-se, foda-se. Eu não me importo com o que o político pensa ou deixa de pensar. Eu me importo se ele vai fazer na prática o que eu quero, o que eu não quero. Se o político faz na prática pelos motivos errados, ele faz igual. Não faz diferença. Se o cara revogar o Estatuto do Desarmamento, porque está de olho nos nossos votos, o Estatuto do Desarmamento vai estar menos revogado? Eu acredito que não. Ah, não, se não for revogado por quem é de direita de verdade, eu não aceito. Aí fica difícil, né, meu amigo? Então, gente, esse vídeo é só para esclarecer. Eu acredito na via democrática. E eu acredito, sinceramente, por todos esses motivos que eu acabei de falar, que quem está insistindo nas outras vias, tá, está atrapalhando, certo? Porque, por exemplo, o Marcos Polon está fazendo um trabalho de ir lá, foi lá, de gabinete em gabinete, para falar com os senadores, para falar sobre impedir o avanço desse projeto, entendeu? Ele teve uma certa dificuldade de falar com os senadores, porque os senadores efetivamente têm preconceito contra o pessoal que cuida de armas, tá? Porque eles acham que a gente é violento, eles acham que a gente é maluco, eles acham que a gente quer invadir o Congresso, entendeu? E daí, o cara tem um instinto natural de preservação. Aí você vai ficar bravo que o cara não te atende, entendeu? E eu vejo, por exemplo, assim, marca horário, certo? Marca horário para falar com o senador. Olha, senador, deputado, a situação é essa, certo? Eu mesmo passei por isso. O primeiro contato que eu tive com o deputado, entendeu? Fui lá conversar com o deputado Soldado Adriano, entendeu? Me chamou lá para conversar. Sentamos para conversar, o cara tava na maior defensiva. Ele achava que eu sentia um efetivo preconceito. Aí a gente conversou 10 minutos lá, pô, o cara entendeu, deu abertura, etc. Ah, César, mas você tem certeza que o deputado Soldado Adriano realmente aderiu à causa? Eu não tenho certeza se ele aderiu à causa ou se ele está fazendo em troca de voto. O fato é que ele fez e o problema foi resolvido, entendeu? Então o puritanismo impede. E daí eu pergunto para vocês, se na hora que o Polon, eu ou qualquer outro for marcar alguma coisa para falar desse assunto, o contato que a pessoa tem, porque viu na rede social em relação a esse assunto, é aquele maluco lá que fica fazendo cosplay de vilão de filme B da década de 80. O único contato que ele teve, que ele recebeu no WhatsApp, é o vídeo lá do cara fazendo cosplay de vilão da década de 80, cheio de tatuagem, falando, porque nós vamos fazer acontecer, porque é nosso direito, porque o Estado não pode nos obrigar a... O cara vai olhar e falar assim, será que aquele maluco daí não vai querer receber, entendeu? Ou seja, essa atitude de confrontação litigante, né, de inclusive ameaça de combate armado, vamos dizer assim, estando aberta a via democrática se torna pedra no caminho, entendeu? Porque daí, o tempo que a gente poderia estar lá só sentando e conversando sobre o assunto mesmo, a gente vai ter que gastar antes meia hora, uma hora, só desfazendo a imagem errada que o deputado ou senador tinha da gente antes, para depois entrar no assunto, tá? Então, gente, é isso. Eu acredito que essa via aí da desobediência civil, essa ideia aí de ficar fazendo cosplay de vilão de filme B da década de 80, já ficou velho, entendeu? Não condiz mais com a nossa realidade, e o que condiz com a nossa realidade é isso. A gente apresentar argumentos, a gente se portar de maneira civilizada, entendeu? E tentar obter o voto de quem detém o poder do momento, quer porque ele realmente acredita na gente, quer porque ele está de olho nos nossos votos. É irrelevante porque que ele votou, é importante ele votar, tá? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E lembrem-se, o porte do CAC existe.
Ele está vivo nos nossos corações e mentes, basta a gente acreditar. É isso, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.